Olá, boa noite, amigas e amigos do canal Resistentes. Hoje é uma sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Estamos em rede nas plataformas do canal Resistentes, no Twitch, na TV Twitch, no YouTube, e nos acompanha também em rede a Cotter TV e a TV da Causa Operária, dado que nós vamos conversar aqui com o Rui Costa Pimenta e o Nildo Ouriques, que eu já vou trazendo ambos aqui para a tela. Está aqui, muito bem. Boa noite, Nildo. Boa noite, Rui. Eu quero, antes de passar a palavra para vocês, fazer aquele registro de sempre para todos que estiverem nos acompanhando nas plataformas que não sejam o YouTube, que venham para a plataforma do YouTube, para que você possa participar do nosso chat, com comentários, com perguntas para os nossos convidados, e também se tornar membro do canal Resistentes e dos canais que nos acompanham nessa live que iremos fazer com essas duas figuras brilhantes que já estiveram aqui no canal em agosto de 2021, faz exatamente um ano do nosso último encontro, e o nosso público de lá para cá veio pedindo esse novo encontro que acabou se realizando hoje, o que é muito grato aqui para o nosso canal. Então, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui. Nosso chat já está em bastante número. Eu vou colocar todos no pé da imagem, como faço regularmente, e procurando trazer aqui para a conversa aquelas perguntas para os nossos convidados. O título da nossa live hoje é Como vota a esquerda nas eleições brasileiras. É isso que nós vamos discutir com o Rui Costa Pimenta e o professor Nildo Ouriques. Deixa eu já abrir aqui o microfone deles. Boa noite, Rui Costa, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo tranquilo, e você? Tudo bem, graças a Deus. E vocês, na realidade? Muito bom. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Nildo Ouriques, boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo, Cláudio, boa noite a você, ao Rui, a todos que estão nos escutando aqui. Prazer estar de volta aqui. Legal, prazer também é todo nosso. Eu vou colocar o Rui já aqui na posição da primeira fala, porque eu gostaria que o Rui atualizasse as informações sobre a questão do STF ter suspendido todos os canais do PCO no dia 2 de junho de 2022. Naquela data, o canal Resistentes manifestou a sua solidariedade ao PCO em defesa da liberdade de expressão, solidariedade que eu reitero neste momento, uma atitude arbitrária do ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, acabou incluindo o PCO dentro das suas contas no YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Rui, eu gostaria de te ouvir um pouco de que situação isso está, se é possível recurso, enfim, como é que o PCO está tratando dessa questão? Olha, esse inquérito, né, ele é um inquérito muito fora do comum. Ele não é um inquérito normal. Nós tomamos conhecimento do despacho do ministro Alexandre de Moraes, que mandou bloquear todas as redes do PCO, relacionadas com o PCO, arbitrariamente, inclusive, porque algumas delas não são de propriedade do partido, então ele teria que ter discriminado, isso não fez. Né? Nas nossas redes, nós tínhamos aí cerca de meio milhão de seguidores. Ele derrubou tudo isso, inclusive na véspera da eleição. E ele mandou que a Polícia Federal colhesse o nosso depoimento, o que efetivamente foi feito. E o depoimento foi um depoimento sobre a política do partido em relação ao STF. Tá? E também nós recebemos a notícia de que o TSE iria nos convocar para um outro depoimento, como um desdobramento desse processo. Isso não aconteceu até agora. E, na realidade, nós não sabemos o que está acontecendo, porque nós não temos acesso, né, ao inquérito, com exceção do despacho que nós recebemos. Nós não sabemos se houve uma decisão, se não houve decisão, se
O nosso caso está pendente de alguma decisão, né? Se nós formos considerados, ele teria que nos enquadrar em algum crime, né? Não sei que crime seria esse, porque seria um crime de opinião. E, na realidade, está tudo parado. A minha avaliação é que isso só vai ter algum desdobramento novo depois das eleições, porque o inquérito tem tudo a ver com a eleição. Tá? O inquérito é um inquérito político. Digamos assim, o inquérito não foi montado originalmente contra nós, foi montado contra a direita bolsonarista. É um inquérito político também contra eles, não tem sentido você ocultar esse fato, né? E o inquérito muito arbitrário, né? Muito arbitrário, como nós já vimos em outras oportunidades. O que nós temos que fazer aqui é esperar, e pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. É imprevisível a decisão do juiz, porque literalmente nós estamos na mão dos juízes. No caso, nós estamos na mão de um único juiz, que é o Alexandre de Moraes, que atua, né, pelo STF no inquérito das fake news, e agora é presidente do TSE também. Né? Eu acho que, só para concluir, eu acho o seguinte, né? A maioria da população, inclusive a parte mais politizada da população, não sabe o que é o STF ou o TSE. Né? É um poço de arbitrariedade, tanto um como o outro. Independentemente desse inquérito aqui, é uma verdadeira loucura. As eleições brasileiras são uma coisa de outro mundo, não é uma coisa normal. Tanto que todo mundo está falando da eleição, mas o período eleitoral só vai começar mesmo no dia 15 de agosto. Aí você tem 15 dias em agosto e o mês de setembro de campanha eleitoral. O que é uma coisa que é inacreditável que seja assim. Né? É uma coisa profundamente antidemocrática e nós estamos aí presos nessa engrenagem sem saber o que vai acontecer. Nós estamos fazendo uma campanha contra, né? Nós estamos pedindo aí o pronunciamento de diversas pessoas, muita gente já se pronunciou, né? Gente de vários partidos de esquerda se pronunciaram, e é isso, né? Nós vamos continuar fazendo essa campanha. Nós estamos chamando um ato público para o dia, acho que 15 de agosto, né? Que é um domingo, na Avenida Paulista, para protestar. E a esquerda está intimidada porque acha, né, eles botaram na cabeça a ideia de que o Alexandre de Moraes está defendendo a democracia em geral. Né? O que é uma ideia que, na minha opinião, não tem pé nem cabeça. Que o Alexandre de Moraes venha defender qualquer tipo de democracia. Mas, enfim, o medo do Bolsonaro, se é que é medo mesmo, né? Leva as pessoas a fazerem verdadeiras loucuras. Né? Muito bem, Rui, eu reitero aqui a solidariedade do Canal Resistente nessa luta do PCO. Vamos divulgar esse ato, estaremos presentes, muito provavelmente, com os nossos representantes em São Paulo. Vocês estão convidados. E fica aqui, mais uma vez, esse registro. E eu vou passar para o Nildo Orix, então, abrir esse nosso debate. Claro que o Nildo também pode comentar essa questão do PCO e do STF, mas eu gostaria de ouvi-los nessa primeira rodada, que eu vou controlar aqui um tempo de 15 minutos, ouvir de vocês um pouco da conjuntura atual. Né? Hoje encerrou o período das convenções partidárias, Lula reuniu 8 ou 9 partidos na sua coligação, Bolsonaro 3 ou 4, Simone Tebet está com 3 ou 4 também, o Ciro acabou indo sozinho. Enfim, como é que vocês estão vendo essa largada, embora, como disse o Rui, o horário oficialmente vai começar em rádio e TV, acho que no dia 16 ou 15, o Rui falou 15, né? Eu li hoje 16, não sei se é 15. Ah, bom, 16 é a campanha presidencial terça-feira, então 15 deve começar a campanha estadual. Nildo Orix, seja bem-vindo mais uma vez, a palavra é sua. Bem, Cláudio, o Rui já mencionou aí como ele está
estarrecido com a campanha em geral. E começa dia 15 de agosto, 45 dias de campanha. Na prática, a gente pode dizer que não há campanha no Brasil. As regras, em geral, a gente já sabe como é que funciona, elas são cada vez mais restritivas, mas a eleição não se decide nesses 45 dias, como a gente sabe. As eleições já se decidiram em larga medida desde sempre. É a história da eleição. E nós vamos enfrentar essa eleição com algumas características essenciais. A primeira delas é a gigantesca, inédita derrota ideológica do que eu chamo a esquerda liberal. Nunca a esquerda brasileira disputou uma eleição no contexto de uma derrota ideológica. Por exemplo, em 64 ela foi derrotada pela força das armas, mas ela manteve vitalidade. No processo de democratização, a esquerda estava derrotada no sentido que a conciliação por cima, com o seu Ulisses Guimarães, a burguesia, a Embaixada de Washington, também fizeram uma transição isentando de crimes as forças armadas, o imperialismo, a classe dominante, etc. e tal. Mas a esquerda não estava derrotada ideologicamente. Nem com a queda do Muro de Berlim, que foi uma pancada mundial, a esquerda saiu derrotada. Agora a esquerda acumula uma derrota gigantesca e eu afirmo categoricamente, vamos para essa eleição com uma vitória dos liberais. Uma vitória no terreno da ideologia. A segunda característica, Cláudio, que me parece muito importante, é o fato que aquela destituição da Dilma, você veja, quero recordar aqui para os resistentes, a ação, o Eduardo Cunha admitiu o impeachment 20 de dezembro e a destituição foi 16 de agosto. Quer dizer que foram longos 8 meses, uma batalha em que o petismo, que é a cabeça da esquerda liberal, foi incapaz de convocar o povo e derrotar no terreno tático a ofensiva da direita, a ofensiva da classe dominante. Então, a derrota de 2018 na eleição já ocorreu antes. Ela já ocorreu naquela trama do impeachment. O terceiro aspecto que eu diria é que durante a eleição de Bolsonaro para cá, a oposição não tem uma campanha de lutas. A oposição no seu conjunto e a esquerda liberal em particular. Qual é a nossa campanha de lutas? Qual é a campanha de lutas que Lula, Alckmin, o PT, etc., comandou? Nenhuma, exceto a oposição de caráter parlamentar, que é absolutamente inútil e impotente, como a gente pode ver aqui, agora a esquerda votando no pacotão do Bolsonaro. Eu diria que uma outra característica importante para os que nos escutam aqui é o fato de que a apologia aos movimentos sociais não consegue se transformar num movimento de massas, porque o movimento de massas precisa, entre outras coisas, a primeira condição é que tenham líderes que convoquem o povo para uma agenda. E nós estamos vendo que isso não ocorreu desde a destituição do petismo, e antes o petismo tampouco tinha uma agenda de transformação no país, e agora, pasmem, durante todo esse período que a gente já pode dizer de pré-campanha, o Lula foge como o diabo da cruz para estabelecer uma agenda. Nem vou falar um programa, tem muita gente que se refugia no programa para não tratar os problemas políticos. E o programa a gente pode escrever aqui, eu faço um programa, o Cláudio faz um programa, o Rui faz um programa, qualquer um pode fazer um programa. O problema é ter a liderança que convoque para isso. E essa oposição sem a convocatória não tem uma unificação. E o que nós temos de campanha, Cláudio, não é uma campanha de esclarecimento e politização de campanha. Não é uma politização da campanha, da oposição e da situação política do país. Não tem nenhuma agenda estratégica. Então, a esquerda liberal navega sem uma orientação estratégica, razão pela qual o terreno da eleição é um terreno muito adverso. Por fim, eu não posso deixar de fazer duas considerações que me parecem essenciais. A primeira é que a renúncia do socialismo e da Revolução Brasileira por parte do que era a esquerda, que é o núcleo racional da esquerda liberal, é não ter nenhum compromisso com o socialismo, não falar no socialismo, não agendar a Revolução Brasileira, choca com o outro lado, com uma guerra de classes, uma ofensiva burguesa, que está ultra identificada
com um horizonte liberal, ético, político, estético, religioso do capitalismo. Eles afirmam os valores capitalistas, ultraliberais, o tempo inteiro, de tal maneira que o empreendedorismo e todas as quinquilharias ideológicas derivadas dessa ideologia potente, que é a praxis da burguesia e da coesão burguesa que sustenta Paulo Guedes e Bolsonaro até agora, impediu inclusive o impeachment dele, faz com que, e esse é, diria, o aspecto mais delicado, que a campanha da ultradireita, do proto-fascista Bolsonaro, continue sendo que ele está aqui para combater o comunismo. E enquanto a esquerda não assumir o socialismo e não der um conteúdo e uma prática para ele, a concepção fantasmagórica do comunismo que Bolsonaro já arguiu em 2018, seguiu nos 3 anos e vai fazer de novo na eleição, deixa a esquerda desarmada no terreno estratégico, no terreno ideológico e no terreno político. De tal maneira que, quando ela renuncia à luta pelo socialismo, ela fortalece o caráter fantasmagórico da agitação da ultradireita. E, claro, a outra questão é como as Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro, está com completa hegemonia dos Estados Unidos, do Comando Sul dos Estados Unidos, e com o programa ultraliberal que foi arguído por o general Mourão, mas pelo Heleno e agora pelo Braga, que é o vice do proto-fascista, de tal maneira que a hegemonia nas Forças Armadas, que em última instância tem uma tradição de intervenção na política brasileira, uma tradição secular de intervenção, coloca a esquerda desarmada estrategicamente, inclusive taticamente, em movimentos tão banais como a interferência dos militares nas eleições. Essa é a situação. E, por último, uma miséria violentíssima, salários em queda, desemprego em alta e superlucros que alimenta a coesão burguesa. No lado oposto, eu vejo essas quinquilharias da esquerda liberal afirmando que Bolsonaro não é funcional à dominação burguesa, que me parece verdadeiramente espantoso. E o outro fantasma com que a oposição liberal justifica uma aliança de todos com Lula para vencer no primeiro turno, combatendo o neofascismo, sem que tenha todas essas condições anteriores que são fundamentais para enfrentar não só, seja lá o que for que eles chamam de neofascismo, mas a ofensiva da direita. Então, nos encontramos com uma esquerda desarmada. Eu estou curioso para ver o que vai acontecer no chamado horário eleitoral. Mas eu não me afasto de nenhuma dessas hipóteses que eu lancei aqui, porque me parece que elas é que alimentam e desestruturam a esquerda em geral e organizam a esquerda liberal em particular. Muito bem, Nildo. Vou passar a palavra para o Rui Costa Pimenta, mas antes quero agradecer aqui o superchat do Leandro Ferrari, mandou uma generosa contribuição aqui para o canal Resistentes. Por essa iniciativa, eu peço também para aqueles que puderem contribuir com as nossas receitas, que o façam aqui por intermédio das linhas do chat, pelo superchat, super sticker, para aqueles que puderem se tornar membro do canal, ao lado do botão inscrever-se. E também aqueles que não são inscritos, se inscrevam tanto aqui no canal, como em todos os canais que estão nos acompanhando em rede, como a Cotter TV e a TV da Causa Operária. Rui, vou passar para você, te colocando aqui na posição. Queria que você comentasse a fala do Nildo, mas também te ouvir sobre essa conjuntura que nós hoje encerramos, né, no sentido das convenções partidárias. Os partidos já todos se alocaram nessas coligações. As pesquisas mostram aí uma vantagem para o candidato do ex-presidente Lula. E tem muito essa questão que o Nildo levanta, que é o enfrentamento de um segundo mandato de um governo proto-fascista. Como é que você vê toda essa conjuntura e quais são as suas expectativas aí para essa campanha eleitoral? Eu queria começar traçando, primeiramente, um rápido esboço da situação internacional, que, na minha opinião, é determinante para definir o que vai acontecer no Brasil e definir o caráter das políticas que estão sendo traçadas aí pela esquerda, né?
Nós estamos vivendo um momento de grande acirramento da luta de classes, né? Para muitas pessoas não pareceria assim, porque os acontecimentos não são a luta entre o capital e o trabalho. Mas quando você tem, por exemplo, uma situação como a da Ucrânia e uma situação como a da China, que nós vimos recentemente, que elevaram aí a temperatura da política internacional de uma maneira extraordinária, nós temos que entender que isso daí é um reflexo, é um aspecto, né, da luta de classes e é um sintoma de grande acirramento. Quer dizer, nós estamos indo para uma situação de confronto, de crise muito grande, né? Eu acho que quando a gente fala do Brasil, nós temos que levar em consideração esse quadro internacional, porque, né, por que eu destaco isso? Porque a política do PT, que como foi notado aqui, é o principal partido da esquerda nacional, ela é uma política que pinta um panorama para todo mundo de paz social, né? Quer dizer, o inimigo seria o Bolsonaro e os outros setores sociais todos vão se irmanar, vão se abraçar aí para criar um ambiente de democracia, de paz, de amor, etc. e tal. Isso é, diante do panorama internacional, isso é uma completa ficção política, né? Rui, E eu acho... me permita só uma observação. Tem muita gente aqui no chat chamando a atenção que o som está raspando um pouco na tua camisa. Vê se você consegue deixar ele mais liberado, para que o som fique mais puro, por favor. Vamos ver aqui. Melhorou? Melhorou. Acho que agora ficou melhor. Desculpe interrompê-lo. Prossiga. Não tem problema. É o seguinte, esse panorama que a campanha do Lula está pintando é fictício. É uma coisa que não tem nada a ver com a realidade, né? Nós vamos ter no próximo período imediato uma crise nacional muito grande, independentemente de quem ganha a eleição. Se ganhar a eleição o Bolsonaro, a crise que nós estamos vendo hoje vai continuar. E é possível, né, que com a deterioração das condições sociais, que é muito grande, agora está um pouco calma por causa do enorme gasto de dinheiro do Bolsonaro, né? Ele aprovou um pacote aí com o apoio de toda a esquerda, uma coisa inacreditável de ver, de mais de 50 bilhões de reais para gastar na eleição. Então isso aí acalma um pouco a situação, mas terminada a eleição a coisa vai ferver aqui, porque ele não tem um caixa para fazer esse gasto aí. Ele não tem, o Lula não vai ter, se o Lula ganhar, e se a terceira via ganhar, também não vai ter. A política que é preconizada por todo mundo, o que é? A política teria que ser, em 2023, uma política de arroxo muito duro na economia, né? Muito duro, até porque a inflação está escapando de controle, então a gente assistiria a um espetáculo de ataque às condições de vida da população muito duro, muito maior do que a gente viu até agora, né? É isso que os economistas estão planejando, os economistas, os políticos e o imperialismo estão planejando. Então, quer dizer, não tem paz social. O que tem é um confronto à vista, né? E nesse sentido, a política da esquerda, do bloco de esquerda, né, do bloco da coligação eleitoral que apoia o Lula, é uma política cega. Eu concordo com o companheiro Nildo Orix de que o pessoal está totalmente fora da realidade, né, que eles estão completamente confusos e tudo mais. Destacaria, inclusive, o seguinte, eu acho que durante o governo Bolsonaro, a esquerda foi levada, né, foi empurrada aí, com muita habilidade pela direita, a se colocar no campo, né, dessa direita, da direita golpista e da direita neoliberal, a pretexto de combater o Bolsonaro. Um pretexto que não tem o menor sentido, porque foi essa gente que colocou o Bolsonaro lá. Nesse período aqui, eles não combateram o Bolsonaro em nada, foi tudo propaganda, né? Foi uma política de desgaste do Bolsonaro, não houve combate de nada, eles apoiaram as principais medidas e tudo mais. Inclusive na pandemia, né? Na pandemia nós denunciamos várias vezes que a política
de uma pessoa como João Dória em São Paulo, que parecia ser o líder da luta contra a pandemia, era uma farsa total e completa. Ele não fez absolutamente nada, era tudo jogo de cena, né? Então, a esquerda foi ficando cada vez mais a reboque do Bolsonaro, cada vez mais e cada vez mais. E agora que nós chegamos na eleição, eles estão completamente, a reboque da direita, né? Da direita golpista neoliberal. E na eleição agora eles caíram completamente sob a direção dessa direita, como a gente vê, por exemplo, no apoio ao STF, que é absurdo, e na famosa Carta pela Democracia, que foi publicada aí. Essa carta, né, o pessoal procura disfarçar, né, eu vi muita gente procurando disfarçar, falando que a carta foi de gente do Largo São Francisco. Essa carta veio diretamente dos bancos, do imperialismo internacional, que está dando as cartas no Brasil de uma maneira integral, né? A gente viu que, sob o pretexto da defesa da democracia, até o ministro da Defesa norte-americano veio aqui para dizer que os norte-americanos defendem a democracia. Eles que deram todos os golpes de Estado que o Brasil sofreu desde 1945, pelo menos, né? O PT está totalmente a reboque disso, baseando-se, né, apoiando-se na ideia de que a eleição está ganha. Se a eleição está ganha para o Lula, então nós teremos que entender o seguinte, que a briga do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro é para eleger o Lula, de que a Carta pela Democracia é para eleger o Lula, todo mundo estaria querendo, de repente, eleger o Lula. Eu não vejo que isso daí seja uma realidade, tá? Eu acho que há uma movimentação muito grande no campo da terceira via, que, lógica, toda vez que eu falo isso aí, o pessoal olha com ceticismo, porque a Simone Tebet não passa dos 2%, né? Mas isso nada indica que isso aí não poderia mudar, né? Nada indica, poderia mudar. Não sei se eles vão conseguir fazer o que eles estão pensando, mas o que eles estão pensando não é apoiar o Lula, é fazer com que seja vitorioso um candidato da terceira via, né? Há uma intensa mobilização nesse sentido. Por que que eles querem o candidato à terceira via? Por que que a preferência dos banqueiros, do capital internacional, é a terceira via e não o Lula ou o Bolsonaro? Porque tanto o Lula como o Bolsonaro, embora eles possam até fazer uma política de tipo liberal, né, nunca vai ser a política de tipo liberal que os banqueiros querem efetivamente. Eles precisam de uma terapia dura, né, de uma terapia muito dura. E o Bolsonaro não mostrou que é capaz de fazer isso daí, e o Lula também não é capaz de fazer isso daí, porque toda a base política dele se desfaria, né? Essa aqui é a realidade. Então, eu vejo o seguinte, que apesar de que nós temos pouquíssimo tempo de eleição, é um momento decisivo. O espaço curto de tempo para a eleição favorece as manobras e os golpes, né? Nós temos que entender o seguinte, numa eleição de 45 dias, o que é que conta mais? São os grandes meios de comunicação, né? De um lado você vai ter a atuação nas redes sociais, na internet, e do outro lado você vai ter empresas como a Rede Globo, que tem uma audiência gigantesca no país inteiro. O PT não tem nenhuma coisa nem outra. O Bolsonaro na rede social é muito mais forte que o PT. E no que diz respeito à imprensa, aí que o PT não tem nada mesmo. Então, é um partido que está muito vulnerável a qualquer golpe que possa vir aí. E eles se colocaram numa posição em que eles são reféns da direita. Eles fizeram toda a campanha, né? A campanha de que existe um campo democrático, que o campo democrático contra o Bolsonaro é que é o importante, é a luta, né, da civilização contra a barbárie, o que é meio grotesco, porque colocar os políticos da direita tradicional no campo da civilização é uma coisa grotesca, de que é a democracia contra o fascismo, isso tudo, na realidade, é uma ficção, né? É a democracia contra o golpe de Estado. Tem gente que falou em debates que eu participei, coisas assim, que a única coisa que existe entre nós e o golpe é o Alexandre de Moraes. Ouvindo essa frase, eu falo, se é assim, se fosse assim mesmo, então
nós estamos completamente perdidos, porque Alexandre de Moraes não vai fazer nada, né? Eu acho que nós estamos numa situação muito difícil. Eu concordo com a ideia do Nildo Orix de que a esquerda está completamente desarmada, completamente. Esse negócio de colocar o Alckmin, agora apareceu aí a notícia de que o Haddad vai colocar a mulher do Márcio França como vice e tal. O PT meio que está se candidatando a substituir o PSDB, o que é absurdo. É uma coisa absurda. Não vão conseguir nada com isso. Eu acho que nós vamos ver aqui uma situação crítica em breve, mas mesmo que a burguesia, os grandes capitalistas não consigam realizar os seus planos, o PT já entregou uma boa parte do espaço político para a burguesia. O que vai ser um governo do PT? Eles já estão anunciando, é o governo da Frente Ampla. Seria um governo PT, PDT, PMDB, PSDB. É um governo que não é nada. Isso aí, se o fracasso não vier durante a eleição, o fracasso vai vir depois da eleição, a menos que essa política seja mudada. Bom, como vocês sabem, né, o nosso partido decidiu e referendou agora nas suas conferências estaduais o apoio ao Lula, né? Queria deixar claro duas coisas sobre isso. Primeiro, que o apoio ao Lula é um apoio crítico. Eu vi que o Nildo Orix estranhou aí a ideia do apoio crítico, né? Mas por que é um apoio crítico? Porque nós apoiamos o Lula, mas não concordamos com o programa dele, não concordamos com o Alckmin, não concordamos com toda a coligação, com a política que está sendo levada na eleição. Simplesmente que nós achamos que, nesse momento, o mais favorável seria uma vitória do PT, que eu acho que o próprio PT está comprometendo com essa política, está comprometendo seriamente, está criando uma situação em que vai acontecer um desastre, ou imediatamente, ou um pouquinho mais para frente. Quer dizer, uma política muito ruim, né? Nós fazemos a campanha pelo Lula, mas alertamos que é um quadro de grande contradição e ambiguidade. Nós, logicamente, estamos indo para a eleição, nós defendemos o nosso programa, não o programa do Lula, né? E nós achamos que não adianta colocar todos os ovos na cesta da eleição, que é preciso mobilizar o povo, né? Eleição não faz milagre, nós temos falado isso daí, muita gente tem uma ilusão terrível, né? Achando que a eleição é uma espécie de varinha mágica, que a hora que tem eleição você vota e o mundo se transforma pelo voto. Isso é uma completa fantasia, né? A eleição é uma coisa, inclusive, né, até secundária do ponto de vista político. O que decide os acontecimentos são as ações das grandes massas, das classes sociais e tudo mais. A luta concreta. A eleição é um reflexo dessa luta. Então, eu não estou muito otimista, não. O PCO não é otimista. Nós estamos, logicamente, que a nossa falta de otimismo não é geral. Nós achamos que há muita possibilidade para lutar, para se organizar, para fazer as coisas. Mas no que diz respeito à campanha eleitoral do Lula, nós estamos vendo isso daí com muita preocupação, inclusive. Muito bem, Rui. Eu estou selecionando aqui algumas questões que o chat vem trazendo e eu vou procurar apresentá-las no último bloco, tá bom? Já informo aqui todos que estão se manifestando através do nosso chat. Nildo Orix, vou colocar você na posição para você comentar a fala do Rui Costa Pimenta, mas queria te ouvir também sobre essa conjuntura internacional que o Rui comentou no início da fala dele, e de que forma isso pode implicar nas nossas eleições aqui no Brasil, e como a economia também, que já está entrando em recessão no mundo, né? Como é que isso pode impactar o processo eleitoral ou o futuro governo, seja ele Lula, Bolsonaro ou quem assumir a presidência da República em janeiro de 23. Por favor. Bem, Cláudio, é uma tradição da esquerda, especialmente da esquerda marxista, em fazer qualquer análise começando pelo plano internacional. Então, esse ponto de partida que o Rui apresenta aí é também o nosso, uma análise
da crise mundial. Nós estamos vivendo uma crise cíclica do capitalismo na mais alta importância, muito mais importante e forte que aquela de 2001 e de 2008, muito mais, com consequências muito mais abrangentes, especialmente na periferia capitalista. Porque o centro desse movimento, que são os Estados Unidos, estão aproveitando a crise para tentar recuperar aquela hegemonia combalida em relação, sobretudo, na disputa com a China. A Europa está batida, está de joelho para os Estados Unidos há muito tempo, não tem um projeto militar próprio, não tem um projeto cultural próprio, não tem um projeto político próprio. A Europa inteira é um puxadinho dos Estados Unidos. É uma situação inédita, porque quando tinha o socialismo no leste europeu, a Europa ainda jogava um certo papel, mas depois de 89, a Europa ficou um puxadinho dos Estados Unidos. Não é só a Inglaterra, o Reino Unido, que é oficialmente o office boy dos Estados Unidos na Europa. E a crise dentro dos Estados Unidos, ela é extremamente complicada. Só vou dar um dado da complexidade e do grande problema, não só a inflação, é o problema que os democratas, os conservadores desde sempre, já estão liquidando, antes dele se mostrar exuberante, a proposta de um rooseveltianismo de Joe Biden. A ideia é que ia renascer nos Estados Unidos uma espécie de um novo keynesianismo. Quero dizer aqui, hein? Isso animou os meios acadêmicos e os meios políticos no Brasil. Um monte de gente, no PT em particular, mas também no PDT, e na esquerda em geral, no PSOL, foi assim quase como um bálsamo, embora o pessoal não teorize sobre economia, aliás, nem sobre política, no sentido pleno da palavra e da expressão. Então, qual é o problema? O problema é que a crise geral do sistema, na qual os Estados Unidos movem as cartas junto com a China, é algo que não está definido, mas já está definido que as condições para a periferia já estão piorando, qualquer que seja a direção que a política tome lá no centro do imperialismo. Esse é o primeiro aspecto, Cláudio. Agora, definitivamente acabou aqui a ideia de que a derrota de Trump nos Estados Unidos e a ascensão de Biden propiciaria uma nova era keynesiana que permitiria à periferia retomar planos de desenvolvimento, um estado de bem-estar social mitigado, mas, ao fim de contas, uma possibilidade que enterraria o que essa esquerda liberal chama de neoliberalismo, que é uma expressão horrorosa, sem nenhum critério. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria te mencionar a partir da tua exigência, Cláudio. O segundo tem íntima relação com a orientação do voto, né? O PCO, o Rui expressou aqui, vai a partir desse apoio crítico a Lula. Nós, da Revolução Brasileira, decidimos no último fim de semana, numa plenária nacional, o voto nulo. E o voto nulo, para nós, é uma consequência da nossa análise, porque a contradição que está colocada aqui na posição do Rui é que ele faz uma avaliação ultra pessimista da campanha do Lula e vai por um voto de apoio ao Lula. Nós temos clareza hoje, em larga, mas uma clareza, assim, uma convicção profunda de que uma esquerda com tal desarme é incapaz de propor qualquer mudança e incapaz de fazer duas coisas essenciais. Primeiro, aquilo que a consciência ingênua chama de barrar o neoliberalismo. O petismo, Lula e Alckmin não é capaz de fazê-lo. 2, impossível que esboce sequer, que crie instrumentos para barrar isso que eles chamam genericamente de neofascismo. Não existe essa possibilidade. Então, veja que, diante dessas circunstâncias, e quero dizer algo mais aqui para os resistentes que nos escutam, para você, Cláudio, para o Rui, se a campanha do Lula fosse uma campanha que estivesse politizando, organizando politicamente, tendo uma clivagem à esquerda, tentando recuperar aqueles pontos centrais, quais seriam? Olha, nós vamos ter que retomar o Banco Central,
Eu não estou nem falando dessa bobagem do teto de gastos, porque isso aí a direita desmoralizou. Paulo Guedes não respeitou o teto de gastos. Bolsonaro, o protofascista, não respeitou o teto de gastos. Isso é uma quinquilharia própria dessa esquerda sem dentes para morder. Mas se o Lula dissesse, olha, vou recuperar o Banco Central e, portanto, vou fazer uma política monetária distinta dessa que está aí. Segundo, não só vou estancar as privatizações, como vou limpar a Petrobras dos investidores estrangeiros. O meu bordão, nenhum dólar na Petrobras, não é só a política de preço. Política de preço é cosmético. A política de preço é um instrumento pelo qual investidores nacionais e estrangeiros assaltam o Estado via Petrobras, num escândalo muito maior do que o Petrolão, muito maior do que o roubo na Petrobras. Aquilo já era nefasto. Esse é mais gigantesco ainda, mais imoral ainda, sangra mais o Estado e o país do que aquele outro, que já foi nocivo. De tal maneira que se o Lula dissesse, eu vou recuperar a Petrobras, se o Lula dissesse, eu vou fazer um programa de ciência e tecnologia para nos tirar desse raquitismo científico e tecnológico e de uma pauta de exportações que está baseada em produtos agrícolas e minerais. Se Lula dissesse que ia rediscutir claramente algumas privatizações, se Lula dissesse que ia enfrentar o problema da concentração agrária, a concentração da propriedade da terra no campo e na cidade, e não estivesse disposto a continuar ampliando e dando força para o latifúndio através de crédito, através da expansão da fronteira agrícola, através da transgenia, através de todos os instrumentos que ele potencializou até hoje. Se ele tivesse alguma agenda nessa direção e não fosse as quinquilharias que ele está discutindo, nós teríamos a obrigação de rediscutir a nossa posição de voto nulo e talvez praticar essa posição que o Rui expressou aqui de voto crítico. Mas ele não está fazendo nada disso. E aí, a contradição que eu tenho com o Rui é essa. Nós temos o mesmo diagnóstico de que o futuro governo vai estar na mesma complicação que está o Alberto Fernandes e Cristina Kirchner Fernandes na Argentina, que botou lá, cancelou por completo a presidência da República ao colocar o Sérgio Massa, um super-ministro, que cancelou os poderes presidenciais. Veja que esse escândalo que passa aqui já está em curso no Brasil. E dessa maneira, eu não vejo nenhuma possibilidade de mudar nosso voto. E por último, Cláudio, Rui, todos que nos escutam aqui, vejam, aí eu queria ouvir o Rui sobre isso, porque eu tenho uma divergência com ele, gostaria de ouvi-lo mais sobre essa questão. A ideia de que nem Bolsonaro nem Lula representam os interesses de Washington e da burguesia, eu tenho desacordo. A Bolsonaro representa por completo os interesses disso que eu chamo de uma coesão burguesa. E Bolsonaro tem total apoio dos Estados Unidos. Quando eu vi, e queria dizer para o Rui aqui que a situação é talvez nesse aspecto mais grave daquilo que ele já indicou como algo grave, e eu estou de acordo. Quando eu vi MST, MTST e um conjunto de ONGs indo para os Estados Unidos fazer pressão, aquilo que os gringos chamam de lobby, na ala esquerda do Partido Democrata no Congresso, para validar as eleições aqui, através de uma ONG que é a Washington Brazil Office, WBO. Quando eu vi isso, e está lá a PIB dos povos indígenas, está o MST, está o MTST, essa gente indo lá, pedindo para Washington validar, isso é uma demonstração de servilismo, de uma servidão voluntária inacreditável, a regressão intelectual desses movimentos, e como eles, no fundo, em larga medida, várias dessas ONGs que estão aí, são financiadas pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado, pelas fundações como a Fundação Rockefeller, Fulbright, e esse conjunto, a Fundação Ford, que tanto dano fez, inclusive dentro dos Estados Unidos. Então, o Bolsonaro é um homem funcional à burguesia, porque, veja, Rui, fez uma coisa essencial, a autonomia do Banco Central, deixou o Banco Central na mão dos governos, ampliou o programa de estatização de maneira muito acelerada, ampliou o poder do latifúndio e armou as classes dominantes aqui
com uma ideologia liberal, que é from United States todo o tempo. E fez um assalto à Petrobras que completa a obra de FHC, de Lula, de Dilma, de Temer, Bolsonaro, a tal ponto que Bolsonaro aparece na televisão dizendo que ele não tem ingerência na Petrobras. Imagine, esse Bolsonaro, além de ser esse apologético da tortura, um homem que vem dos porões, um cachorro dos Estados Unidos, um servil dos Estados Unidos, nós estamos numa eleição que tem esse sujeito que é absolutamente orgânico para a classe dominante e que, ao contrário do que pensam esses manifestos que acertadamente o Rui Costa mencionou aqui, esse manifesto mostra que quer sugerir que o Bolsonaro não é funcional para a administração capitalista da ordem burguesa. Se esse sujeito fez tudo que a classe dominante queria para o agro, para a fração agrária, para a fração comercial, para a fração financeira, para os militares, para a Embaixada de Washington. E veja, eu fico observando no que diz respeito à burguesia industrial e consulto sempre a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, a ABIMAQ, que é o núcleo mais importante da burguesia industrial. E eu não vejo ela se levantar contra a política de Paulo Guedes, exceto nas comissões no Congresso Nacional, e que mandam seus representantes, chamam de assessor alguns professores, amigos meus do Departamento de Economia, que vão lá chorar as pitangas, mas são incapazes de uma ação concreta contra o governo. A burguesia, vamos deixar claro, tem mais de 100 pedidos de impeachment lá, não é só porque o Lira sentou em cima, é porque o Lira não tem... O Lira é um político vulgar, cretino, que vai ser colocado na lata do lixo da história, tal como foi Eduardo Cunha, que já está com o Bolsonaro. A grande questão é que ele não deu um passo adiante por uma única razão, porque a burguesia disse, vamos com Bolsonaro até o final. Bolsonaro foi apoiado por toda a burguesia, toda ela, que renunciou à possibilidade do impeachment. Por quê? Porque a burguesia, tal como nós escrevemos na Revolução Brasileira há muito tempo, a burguesia não queria colocar o impeachment na agenda porque interromperia a ação de Paulo Guedes e daria um espaço na rua para a esquerda liberal. De tal maneira que a burguesia, a coesão, ela monitorou e mitigou o Bolsonaro, as ações dele, com a maioria que ela possui no Congresso Nacional, porque o pessoal da esquerda liberal gosta de falar de um tal de centrão. E eu dou muita risada disso para não me desesperar. O que é o centrão? O centrão são políticos orgânicos da burguesia. Assim, o centrão não é algumas maçãs podres no meio de um cesto formoso de maçãs, e que, se a gente tirar elegendo deputados e senadores comprometidos com o povo, aquilo vai se transformar. O Congresso Nacional é a expressão dos interesses burgueses, e cada vez mais no Brasil o Congresso expressa a maioria da coesão burguesa. E, finalmente, por isso que a gente decidimos pelo voto nulo, queria recordar aqui, finalmente, Cláudio, e os que nos escutam aqui, o Rui também, algo muito claro, nas eleições de 2018, vejam, nas últimas eleições que eu tenho registro, nós tivemos 10 milhões de votos brancos e nulos e 29 milhões de abstenções. São 40 milhões de pessoas, de brasileiros, que estão, de alguma maneira, descontentes com o sistema, a ponto de ou se abster ou votar nulo e branco. Você veja que, nesse sentido, nós não estamos alimentando nenhuma posição de solidão. Ao contrário, nós estamos querendo entender e atuar em consequência de um diagnóstico que, para nós, se avizinha uma crise gigantesca. Se tiver na mão de Bolsonaro, nós estamos perdidos enquanto a hegemonia na esquerda for da esquerda liberal. E se tiver na mão da esquerda liberal o governo, nós vamos ser colocados aqui, eu, o Rui, tantos outros que somos numa trajetória de esquerda, vamos ser colocados como responsáveis pelo governo Lula. E eu não vou carregar essa cruz, nunca mais. Eu acho que esse é o problema, e o grave problema que estão metidos. Muito bem, Rui. Vou passar agora para o
Muito bem, Nildo, perdão. Vou passar para o Rui comentar a tua fala. Eu tenho já selecionado algumas perguntas, mas eu vou deixar, como eu disse, para o próximo bloco, que é onde nós vamos caminhar para o encerramento. Queria te ouvir, Rui, sobre essa discussão do voto nulo, no sentido político dessa posição, e, enfim, como é que você vê essa condição do voto nulo? Opa, peraí, Rui. Oi, deixa eu abrir teu microfone. Não, tá. Abriu agora. Desculpe. Não, tudo bem. Primeiramente, queria registrar aqui que, ao contrário do que você poderia pensar, eu estou notando aqui que entre as nossas posições e a posição do companheiro Nildo Orix, há muito mais em comum do que diferenças, né? Em primeiro lugar, queria destacar essa crítica que ele fez à esquerda, que foi pedir ao governo norte-americano para defender a democracia brasileira. É o fim do mundo isso daí. Como é que a gente poderia dizer? É um colapso, né, ideológico da esquerda nacional, ideológico e político. E nesse sentido, isso eu reputo como sendo uma questão essencial da luta política nesse momento. Eu acho que nós vamos ver muito problema que diz respeito, né, ao trato do imperialismo com o Brasil no próximo período. Não só com o Brasil, porque nós estamos vendo a questão da Rússia, nós estamos vendo a questão da China, né? O problema da luta do imperialismo contra os países atrasados, os países oprimidos, é uma questão central nesse momento. Então eu queria registrar essa concordância aqui, que eu acho que é muito mais importante do que muita coisa que a gente pode divergir, evidentemente, né? Agora, eu gostaria de explicar bem a nossa posição sobre a questão do Lula, porque eu gostaria de situar bem a divergência. Ela não é uma divergência de princípios, ela não é nem mesmo uma divergência de avaliação geral, porque nós concordamos na crítica. Nós estamos vendo o que está acontecendo, né? O problema é um problema, na minha opinião, simplesmente, né, de como você deve se posicionar diante da evolução política das massas. Eu acho que a divergência consiste nessa questão. Eu, por exemplo, não vou condenar uma pessoa, um partido, um grupo que fala não vou votar no Lula porque isso tudo é uma grande porcaria. Não posso condenar porque nós temos, a nossa crítica é praticamente idêntica à que eles fazem, né? Então nós não podemos condenar isso daí. O que nós temos aqui é o seguinte, né? Por que nós decidimos apoiar a candidatura do Lula, que nós sabíamos desde o começo que poderia enveredar por uma coisa direitista como está enveredando agora, né? Apesar de que tem alguns poréns que eu queria colocar depois sobre a questão do Lula. Nós decidimos apoiar porque nós achamos que a política correta é acompanhar toda uma massa gigantesca de gente, não de políticos, não de direções políticas, não da burocracia dos partidos, nada. Estou falando dos militantes e do povo, do trabalhador, que vê no Lula um caminho para derrotar os seus inimigos políticos. Nós decidimos que é melhor acompanhar o pessoal dessa luta, né? E o nosso receio, ao contrário do que colocou o companheiro Nildo, não é que amanhã o pessoal vai nos responsabilizar pelo governo Lula. Acho que não vai acontecer isso daí. Eu acho que o pessoal vai olhar e falar, o Lula era a opção que tinha, né? Todo mundo queria votar nele, porque ele é contra, ele sofreu o golpe, etc. e tal. Se o governo não foi bom, não vai ser culpa nossa. Eu vejo assim. O que eu acho é que o que pode acontecer é que, diante de uma derrota eventual do Lula, né, isso é um problema, a gente apareça como um partido que não lutou por aquilo que os trabalhadores queriam lutar, né? Eu acho muito importante, né, a todo momento, medir o que os trabalhadores, o que a juventude, o que o setor mais politizado da população está fazendo para decidir se você deve acompanhar ou não, mesmo que você não concorde exatamente com o que eles estão pensando, né? A nossa grande preocupação é essa. Uma segunda preocupação é a seguinte,
Na eventualidade do Lula ganhar, nós que apoiamos a candidatura dele criticamente contra a direita, contra a extrema-direita, contra todo mundo, nós temos uma autoridade política, né, que nós temos conquistado essa autoridade política junto a vários setores do PT, porque nós estivemos na luta ombro a ombro com eles. E eles sabem que nós não concordamos com muita coisa do que o PT faz. Nós também não vamos apoiar os candidatos estaduais, deputados do PT, nada. A nossa política não se estende ao PT, é só o Lula. O Lula, nesse caso, seria uma exceção, praticamente. Então, eu acho assim que é preciso acompanhar esse movimento, né, para poder influenciar esse movimento. Você tem que ser parte dessa luta para você poder ter a autoridade de dar uma opinião. Nós, por exemplo, defendemos com muita energia, né, o governo do PT que estava sendo derrubado pela direita, defendemos o Lula contra a prisão dele, contra a Lava Jato, isso tudo nos granjeou aí, em amplos setores do PT, uma consideração muito grande. Porque não é uma mera manobra política, né? Falar, vou dar a entender que eu estou apoiando o Lula para o pessoal gostar de mim. Não. Nós fizemos um esforço muito grande. Na realidade, quando o Lula foi preso, o PCO chamou 3 atos em Curitiba. Ninguém fez isso daí. O PT não fez isso. O PCO fez, né? Então, nós estamos na luta. Mesmo sabendo que o que o Lula está fazendo na eleição é muito ruim, nós deixamos absolutamente claro em todos os momentos que essa vice-candidatura do Alckmin, isso aí é uma coisa, uma verdadeira derrota, uma desmoralização. O pessoal está sabendo que mesmo com todas essas críticas, nós estamos ao lado deles para conseguir uma pequena vitória. Para nós seria uma pequena vitória, para eles seria uma vitória imensa. Vamos ver como eles vão reagir diante dos acontecimentos posteriores. A divergência nossa aqui com relação ao voto do Lula é essa. Não é uma questão de princípios, não é uma questão de apreciação política, porque as nossas críticas são praticamente as mesmas críticas que o companheiro apresentou aí. O nosso posicionamento na questão é que é diferente, né? O posicionamento, digamos assim, no sentido quase físico, né? A posição em que a gente se coloca diante do problema. Eu acho que essa divergência, inclusive, é secundária, né? Do ponto de vista do que eu considero mais importante, que é a possibilidade, né, no período imediato, de agir em conjunto com outras forças, com os companheiros, como o companheiro Nildo Orix, o seu grupo, etc. e tal, diante da possibilidade de agir, eu acho que essa divergência é uma coisa bastante secundária, né? Não vejo que seja a questão central. O voto nulo, o problema que eu vejo do voto nulo é o seguinte: o voto nulo é um recurso que a gente usa eventualmente. Nós votamos nulo em várias eleições, né? Mas ele é um recurso defensivo. Significa que você ficou sem opção política concreta. Então, nós, por exemplo, se nós pudermos evitar o voto nulo, nós vamos evitar. Nós preferimos um posicionamento mais ativo. O voto nulo é um posicionamento passivo, né? Outra coisa diferente, né? Eu vi que no Brasil há muita confusão sobre isso, é você, por exemplo, chamar um boicote às eleições, que seria uma política ativa. Mas isso não está colocado nesse momento. Não, mesmo com um nível grande de abstenção e tudo, eu não vejo que essa abstenção ela envolva o setor mais organizado, mais politizado da classe trabalhadora. Eu não vejo que seja esse o setor que está se abstendo. Se fosse esse o setor, você poderia até chamar um boicote às eleições numa situação dada, né? Não acho que a situação atual é o ideal para esse tipo de coisa. Então, por isso nós não estamos chamando voto nulo. Nós estamos numa política que é o seguinte, mais ou menos assim. Nós falamos para todo o pessoal que apoia o Lula, que é muita gente mesmo, né? Nós falamos o seguinte: nós temos crítica ao Lula, mas nós estamos com você nessa luta. Se o Lula ganhar a eleição, o que vai acontecer? Eu não creio que o governo do Lula vai ser tão ruim quanto a campanha eleitoral.
se o Lula efetivamente ganhar a eleição. Né? Eu acho que na cabeça do Lula, se eu conheço bem o PT e o Lula, eleição é uma coisa e governo é outra coisa. Não é que o governo vai ser totalmente diferente, não é isso. Mas eu acho que não seria tão, né, porque do jeito que está indo até agora, parece que nós vamos ter um governo do PSDB com o Lula, né? Não acho que seria assim, não. Acho que o Lula iria procurar fazer determinadas coisas, isso vai levar, se ele for eleito, a um choque com os setores mais importantes do capital internacional e do capital nacional aliado a ele. Né? A questão do Bolsonaro e do Lula, né, serem dois políticos que podem servir aos interesses da burguesia, eu não tenho divergência com isso em geral. Mas no concreto, né, a gente precisa ver bem o que é que o imperialismo quer, né, qual é a política do imperialismo para este momento aqui, né, quais são as condições políticas em que o imperialismo se movimenta e se o Lula ou o Bolsonaro são as opções que podem cumprir o papel que eles querem que se cumpra. O Bolsonaro levou adiante uma política, em várias coisas, uma política totalmente neoliberal, mas não foi tudo que a burguesia gostaria que fosse. Tanto que a gente vê que o Bolsonaro, no desespero aí para ganhar a eleição, prometeu a privatização da Petrobras, né? Que é uma coisa que ele não queria fazer. O Bolsonaro, de acordo com a base social dele, ele não pode ter a mesma política que teria aí um candidato teria uma Simone Tebet se fosse governo. Né? Ele é obrigado, né, a fazer concessões a essa base popular que ele tem. E isso daí é um problema para o imperialismo. Outro problema que eu vejo, há várias questões, mas outro problema chave que eu vejo é que o Bolsonaro ele não se alinha automaticamente, na medida em que o imperialismo precisaria, com a política internacional do imperialismo. A gente viu toda a crise que deu aí com ele na questão da Rússia, né? Nesse sentido, ele tem uma política parecida com a do Trump, que também não apoia essa política. Mas essa política é uma política chave para o imperialismo. O imperialismo está buscando disciplinar todos os países da América Latina a sua política internacional. Eu diria, inclusive, que para o imperialismo a política internacional é mais importante do que a política nacional. Porque no terreno da política nacional, meio que os opositores ficaram um pouco sem alternativa, né? A política neoliberal. Eu acho que nem o Lula, nem o Bolsonaro cumprem o papel que o imperialismo quer que um governo brasileiro, que é o país mais importante do continente, depois dos próprios Estados Unidos, né, eles vão cumprir esse papel com toda a segurança e toda a profundidade. E, logicamente, o Bolsonaro, ele, numa série de coisas, ele é um capacho do imperialismo, né? Não há dúvida nenhuma. Mas em outras coisas, a própria natureza do movimento dele faz com que ele entre em conflito, ainda que limitadamente, com o imperialismo. A mesma coisa acontece com Lula. Numa situação outra, por exemplo, quando era a eleição de 2018, a burguesia não queria a volta do PT de forma nenhuma. Então, o Bolsonaro serviu. Mas vamos ter claro, o Bolsonaro era um candidato que era um step. Né? Ele era um pneu de reserva aí para poder caminhar até um determinado lugar. Não era o candidato prioritário desses grupos. Uma parcela importante da burguesia brasileira apoia o Bolsonaro. Né? E acho até que o imperialismo, se a opção for entre Lula e Bolsonaro, o imperialismo apoiaria o Bolsonaro. E não o Lula. Né? Então, eu acho que a questão é um pouco complicada, não deve ser discutida em termos muito gerais, teria que ser discutida em termos bem concretos. Né? E o problema internacional adquire um peso muito grande. Né? Num dado momento, eu não sei, o imperialismo vai precisar que os países, né, do continente americano desempenhem um papel mais ativo na luta
que eles estão travando em nível mundial contra vários países. Né? Então, eles tomam muito cuidado com o que vai acontecer aqui. As Forças Armadas, né, embora o Bolsonaro fale o tempo todo em nome das Forças Armadas, a gente sabe que uma boa parte das Forças Armadas não vê o Bolsonaro como, sei lá, digamos, ele é útil numa série de coisas, mas também ele é um problema. Né? Então eu vejo a coisa desse ponto de vista. Logicamente que o imperialismo vai procurar agir com quem tiver, e como ele fez com o Bolsonaro. Agora, vejamos bem, o governo Bolsonaro foi um governo de uma crise permanente. Por quê? Por causa das diferenças entre o imperialismo e o Bolsonaro, que ingenuamente, na minha opinião, a parte da esquerda fala que é a defesa da democracia contra o fascismo. Não tem nada a ver isso daí, porque eles elegeram o Bolsonaro quando o Bolsonaro tinha aí uma retórica muito mais sanguinolenta do que foi o governo dele efetivamente. Perto da retórica dele, de que ele é a favor da tortura e de que ele é a favor de matar 30 mil comunistas, o governo dele foi um governo pacífico, vamos dizer assim. Ele não fez absolutamente nada. A burguesia também não deu muita corda para ele, né? Não foi dando corda para ele fazer as coisas que ele queria. Eu acho que um novo governo Bolsonaro, um governo Lula, vai ser um governo de crise ainda maior. A burguesia está buscando uma alternativa, por incrível que pareça, porque eu tenho consciência de que muita gente não acha que essa alternativa seja possível. Pode ser que não seja possível, mas que eles estão buscando. E o PT está fazendo o jogo deles de uma maneira totalmente cega. Se essa manobra vingar, né, a manobra de derrubar a candidatura do Lula, o PT terá dado a maior contribuição de todas para esse resultado e vai ser uma catástrofe. Muito bem, Rui. Nós já estamos com um pouco mais de uma hora de live. Vou fazer aqui uma última rodada com os nossos convidados e vou aproveitar para colocar algumas questões que eu selecionei aqui no chat. Coloco primeiro para o Nildo e depois para o Rui Costa Pimenta. Claro que o Nildo agora também vai fazer os comentários dele sobre a fala do Rui, mas eu quero aproveitar, o Nildo, como sendo esse nosso último bloco, colocar algumas questões que chegaram aqui para você. Diz aqui o Josué Ramos: Nildo, por que não votar na UP? Leonardo Péricles. Vamos dar like, ele pede. E ele diz aqui, pergunta: como os trabalhadores devem fazer ante a hegemonia do bloco do poder? Como o companheiro Nikos Polantzas assimilou? Como desarmar a esquerda neoliberal e o bloco de poder das funções burguesas? Essas são as questões que eu selecionei aqui para você, Nildo, te colocando como uma última rodada aqui, até de considerações finais e abordagem que você achar mais pertinente fazer nesse último bloco. Fique à vontade. Bem, Cláudio, eu vou responder as duas perguntas, observações daqueles que nos assistem e também fazer alguns comentários. Iniciaria com os comentários a propósito da posição do PCO e do Rui. Onde é que estão as nossas coincidências? A primeira delas é que, para nós, da Revolução Brasileira, participar das eleições, votar nulo num candidato, nunca é uma posição de princípio. Por exemplo, a gente sabe que os anarquistas dizem, né? Eu não participo da eleição, é uma farsa. Eu não compartilho disso. Por quê? Porque a eleição não é uma farsa, a eleição é parte do jogo político. E se as eleições, por exemplo, eu vou pensar Jacob Arbenz, lá na Guatemala, em 54, Salvador Allende, em 70, no Chile, mesmo João Goulart, aqui em 64, se ausentar das eleições, era um ato de absoluta irresponsabilidade. Então, nós, como marxistas, temos que decidir sob condições concretas. Por isso que eu iniciei aqui mostrando como nós estamos diante de uma esquerda totalmente desarmada, cuja responsabilidade é, em primeiro lugar, de Lula e do PT. E eu diria do Lula e do PT porque o Lula matou o PT militante. O Rui sabe disso, eu sei disso,
Quando o Lula fez a Fundação Lula, o Instituto Lula, ele liquidou com o partido, e quando o partido, lá dentro tem alguns camaradas dentro do PT, que são socialistas, são comunistas, gente séria, mas estão completamente dominados por um bando de oportunistas, deputados, senadores, empresários. Aquele senador do PT lá de Sergipe, por exemplo, ele votou ações compromissadas. Quer dizer, se eu for falar aqui de alguns parlamentares do petismo, é de chorar. E a maioria, quero dizer que é a maioria. E os governadores e prefeitos, essa gente não tem compromisso nenhum com nada. Então, para nós, não é uma questão, uma petição de princípio. É sobre condições concretas. Pessoalmente, eu, na eleição Haddad e Bolsonaro, votei em Haddad. Na eleição Dilma-Aécio, eu votei nulo. Veja, eleição Dilma-Aécio, eu votei nulo. Na eleição Haddad-Bolsonaro, eu votei em Haddad contra Bolsonaro. Sob condições, eram condições concretas. Agora, a minha posição é a posição da Revolução Brasileira, é pelo voto nulo, com plena consciência. Segundo, se nós tivéssemos um movimento de massas no Brasil, uma campanha de massas com participação dos trabalhadores, eu poderia levar em consideração o argumento do Rui. Vamos acompanhar as massas. Mas não tem massas, tem eleitores passivos diante de uma campanha despolitizante que o Lula não convoca, o PT não convoca e os partidos que estão com eles não convocam. E não será o Alckmin, da Opus Dei, governador que massacrou São Paulo, que evitou as investigações na Assembleia Legislativa de escândalos de corrupção e que representa o PSDB, que vai dar uma concepção de massa. E nem será, por outro lado, o MST do João Pedro Stede que vai fazer comitês populares, porque isso não está vingando. E não vai vingar. Então, nós não temos massas para acompanhar, porque eu levaria em consideração a posição do Rui. Numa campanha de massas, em que nós estivéssemos disputando na eleição a consciência das massas, mais para a esquerda, contra a esquerda liberal, que joga para a direita, que faz aliança com o Alckmin, que faz aliança com o banqueiro, que faz aliança com a Embaixada de Washington, que elogia Bernie Sanders, com todo o pacote completo da dominação imperialista aqui, eu levantaria essa hipótese. Disputar no interior do movimento de massas essa concepção. Mas nós não temos movimento de massas. Nem nós temos eleitores passivos que estão angustiados, esperando a eleição para votar no Lula para que o pesadelo acabe. E aí o que nós temos? Tanto eu quanto o Rui sabe que o pesadelo mal começou. Então, veja, eu não posso votar no Lula com o argumento, embora eu entenda a sua natureza, do voto crítico. O terceiro, aí eu tenho uma divergência clara com o Rui. Queria explicitá-la em respeito ao debate, aos que nos escutam. Eu não preciso do cartório do PT para sancionar minha militância. Eu sou um socialista que estou na militância desde os 18 anos. Ajudei a fundar o PT, critiquei dentro do PT e tenho uma militância socialista e revolucionária. E o PCO lá dentro também tem muita gente que está nessa. Não precisa de um carimbinho do PT dizendo, não, vocês estiveram conosco na luta contra o impeachment. Não! Quem é o PT para dar um passe ideológico, um visto, um atestado ideológico de idoneidade para nós, que estamos na luta, no meu sindicato, no partido político? Eu fui da direção do PSOL durante 3 anos agora, não fazem 6 meses. Tem uma história de militância. Eu não vou pedir para o Lula me dar um atestadinho, ou para o Aloysio Mercadante, para essa gente que não tem compromisso com o Brasil e com a luta socialista e com a luta revolucionária, para ele me dizer, não, você... Aí eu tenho essa divergência clara com a posição do Rui. Agora, veja, o voto crítico que o Rui defende aqui, eu quero dizer, o Rui, o PCO e tantos outros, porque tem muita gente que tem essa posição, ele também é um voto defensivo.
O Rui diz o voto nulo é um voto defensivo. Não, o voto nulo é um voto abertamente contra o sistema. Aquilo que o Bolsonaro capturou em 2018, dizendo o seguinte: sou contra tudo e contra todos. E levou não só a burguesia e setores da classe média, levou uma quantidade de proletários, de ofendidos e humilhados gigantesco. A primeira posição da esquerda liberal foi dizer: cuidado com o fascismo. Eu dizia: não são fascistas. Eu estou nisso, tanto o Rui quanto eu temos, até aqui, onde a gente viu, uma mesma. Não tem um movimento fascista, tem um presidente proto-fascista, tem os milicianos, mas quem decide a parada não são os milicianos, quem decide a parada é o exército, e são as Forças Armadas. Essa esquerda liberal é uma vergonha o que ela fica agitando com milicianos, como se a história política e os crimes de Estado no Brasil fossem decididos pela milícia do Rio de Janeiro. Não! Aqui, o decisivo na força, quando é para executar contra o povo, vem do Exército Brasileiro e das Forças Armadas. E vem por uma decisão da burguesia. Não são criminosos. Ainda que o presidente da República, um proto-fascista, um entreguista, um sujeito que está complicado de todas as formas, um sujeito que despreza o povo, um aliado dos Estados Unidos, um sujeito que tem todas as denúncias de corrupções e crimes contra ele colocados aí pela própria imprensa burguesa. Esse sujeito, não é ele que vai decidir a parada, ele é um sujeito pronto para aceitar todas as determinações da burguesia brasileira e executou com uma força tremenda. Então, veja, se nós estamos de acordo que o Lula é impotente diante da crise e que, se num eventual governo é um governo de crise permanente, eu estou de acordo com essa tese, eu tenho defendido isso há 3 anos, com resoluções, só os camaradas aqui consultarem a página da Revolução Brasileira, revoluçãobrasileira.org, está lá, vocês podem acessar nossos textos. Se é um governo que, se o Lula quiser fazer alguma coisa, vai entrar em choque, o Lula está dando um passo sem amparo social, sem organização de massas, sem preparação de quadros, sem uma estratégia, sem um dispositivo militar, sem organização popular, com partidos que não têm nenhuma vocação para chamar a massa. O Alckmin vai convocar a Zona Leste de São Paulo. Não vai! Ou a igreja do padre Júlio Lancelotti vai mobilizar milhões. Não vai, porque a caridade cristã, que eu entendo, eu respeito, não é capaz de segurar uma ofensiva da burguesia, do ódio de classe. E vejam mais aqui, essa conversa dos parlamentares, que tem que desenvolver uma política do amor contra a política do ódio, desarma intelectual e politicamente os oprimidos. Os oprimidos devem odiar a classe dominante, odiar os banqueiros, odiar os latifundiários, odiar os grandes comerciantes. O ódio arma o povo, não para viver da raiva, da angústia, mas para desvelar uma possibilidade de futuro. A política não é uma política que nós estamos vendo aí de eleição, que é uma política de artifícios, com o Lula, desde a época do Lula Mendonça, e agora com essa esquerda liberal, que cativa os movimentos sociais. O que os movimentos sociais viraram agora? Não são movimentos sociais, são comitês eleitorais. Rui, você vai ver aí em São Paulo, a maior parte daqueles que se dizem pertencentes ao movimento negro, por exemplo, transformaram os pequenos movimentos que tinham em comitês eleitorais para ser deputados. E o mesmo ocorre com os sem terra, e o mesmo ocorre com os sem tetos. É um desarme completo em nome de fazer uma maioria, quando uma maioria eleitoral e um parlamento barrou o fascismo. Quando? Não há antecedente na história da política mundial. Então, veja, se o governo é de crise permanente, eu estou de acordo. Eu queria fazer um reparo aqui, para a gente se entender com o Rui, com os que nos escutam e com você, Cláudio. Veja, o governo Bolsonaro é um governo de crise permanente? Não diria. Estou em desacordo. Por quê? 100 pedidos de impeachment ele passou incólume. 100 pedidos, são 112. Não teve problema nenhum. Foi lá, negociou com as frações de classe no parlamento, com aquilo que a esquerda liberal chama centrão.
Isso é um embuste, isso é um embuste. Aqueles deputados, se vocês observarem a raiz de classe, a representação burguesa, nunca o parlamento do Brasil teve organicamente uma representação classista tão perfeita como nessa que nós estamos tendo aí. O Bolsonaro passou incólume. Crise no quê? Na vacina, a posição de Bolsonaro, eu estou de acordo, é uma posição absurda, canalha, assassina, tudo que vocês quiserem. Mas ele sabia, quando os banqueiros, a executiva do Credit Suisse disse, olha, tem que ter vacina, e as vacinas surgiram nos Estados Unidos, a embaixada de Washington falou, e Biden falou, as vacinas começaram a ser aplicadas aqui. Pode ser contra a vontade dele, desse proto-fascista, não tenho dúvida, da sua família, que é asquerosa, de tudo que vocês imaginarem, mas ele seguiu as regras. No plano econômico, completamente. E, sobretudo, numa coisa, meus queridos que me escutam, super lucros. O governo Bolsonaro, como o governo de Temer, assegura super lucros para todo o empresariado. O empresariado do campo, o capital agrário, o capital comercial, o capital bancário e a burguesia industrial que está aí também especulando com esse capitalismo rentístico que nós temos, de valorização fictícia. Super lucros. Então, não há crise. Que a televisão se escandalize, que a Globo News, a CNN e os parlamentares fiquem se escandalizando, porque Bolsonaro não é um homem culto, um leitor, digamos assim, de Fernando Pessoa, ou de Drummond, ou leitor de Tolstói, ou leitor de Lima Barreto, de Zé Lins do Rego, que ele tem desprezo pela cultura brasileira, que ele não é um sujeito que respeita a liturgia do cargo. Veja, contraditoriamente, essa semana que passou, eu vi uma declaração do Ciro. O Ciro se declarando parlamentarista. Eu digo, não pode, Ciro Gomes, não faça isso. Como é que tu se declara parlamentarista? E o Lula seguiu a onda do FHC, do presidencialismo de coalizão, e praticou o parlamentarismo. Essas alianças com o parlamento, essas negociatas que deu em corrupção, roubo, que deu em Eduardo Cunha, que deu em Michel Temer, que foi indicado pelo Lula, tudo isso aí é o exercício do parlamentarismo. O povo detesta o parlamento e detesta o parlamentarismo. Mesmo Lula é um parlamentarista, nós tivemos que derrotá-lo. Na opinião pública, o PT o derrotou nas lutas internas. Então, veja, é um governo desastrado? Não. Ele não é um governo que preza e respeita a liturgia de um presidente tal como nós tivemos. Mas tudo que a burguesia quis, a burguesia conquistou. E o imperialismo também. Então, eu acho que isso é importante, Cláudio, para a gente discutir. Eu não voto, finalmente, na UP, porque eu não sou da UP, eu conheço o Léo Pérez, me parece uma figura, às vezes que eu tive com ele, foi um sujeito muito firme, mas, e de resto, alguém lembrou aqui o livro do Nikos Poulantzas. O Rui certamente conhece. Ele foi um livro muito importante nos anos 80 do século passado. Hoje só ele já está quase revelando a idade. Esse camarada que nos colocou aqui, ele está quase revelando a idade dele. Porque esse era um livro que analisava o bloco no poder, né? O que eu chamo da coesão burguesa. Tinha uma análise de classe, do Estado, etc. Tudo isso, meu amigo, desapareceu. Para fazer um bloco no poder agora, da esquerda liberal, a esquerda precisa deixar de ser liberal e precisa nascer uma esquerda revolucionária. Uma esquerda com compromisso com o socialismo e com a Revolução Brasileira. Você está sem som, Cláudio, agora. Não, eu tive uma falha aqui, Nildo, não sei se é a tua internet ou é a minha que está falhando, mas deu algumas congeladas na tua imagem. Mas pode prosseguir, Nildo, para você concluir a tua participação. Não, eu já concluí aqui. Absolutamente. A minha questão era por que eu não voto na UP, porque eu acho que todos os partidos, a UP, PCB, inclusive o Polo Socialista, eu não sei como é que eles vão caminhar no voto por Lula. Mas, em geral, o que aconteceu com esses partidos? A verdade dos partidos não está no voto no primeiro turno, está no segundo turno.
É ali que nós vamos ver. E eu também estou de acordo com o Rui aí, eu não vou brigar com ninguém que queira votar no Lula. Quer votar no Lula, vote. Sabe por quê? Porque no outro dia da eleição, vença Lula ou vença Bolsonaro, tem um monte de gente que vota no Lula e pensa que é um passaporte para não fazer nada o resto da vida. Eu tenho uma vida militante, teórica e política, praxis e teórica. Então, eu não vou brigar com ninguém que queira votar no Léo, na Sofia, na Vera, e sem nenhum problema. Eu quero me encontrar com esses camaradas na trincheira de luta, vou me encontrar com vários deles, e outros eu não tenho a menor preocupação. E quanto ao camarada que nos perguntou sobre Nikos Poulantzas, com todas as limitações de época, é muito saudável que alguém lembre um texto dessa natureza, é melhor isso do que Boaventura de Souza Santos ou Gessé Souza, né? Porque aí, ou o último livro do Haddad, que é uma vergonha, um livro antimarxista, que está sendo saudado aí por essa gente desmiolada, que não sabe ler, não tem... É um livro antimarxista, ponto. Aí teríamos que discutir com mais tempo. Nildo, muitíssimo obrigado por mais essa participação. O público aqui muito agradecido de mais esse encontro. Muitos se manifestaram aqui dizendo que já aguardava isso há um ano, como de fato ocorreu. Eu espero poder reuni-los aqui outras vezes. Rui, vou passar para você então fazer o encerramento. Vou te colocar duas questões que eu selecionei. Uma delas que veio aqui do Leandro Ferrari. Ele diz, por que acreditar que no próximo governo Lula haverá manifestações de rua, fazendo com que haja pressão para as políticas progressistas? Se no atual governo, por mais horrível que foi, não houve nada. Tem uma outra aqui que eu selecionei, que é do Felipe Borges. Ele diz, Rui e Nildo são a esquerda da esquerda, mas divergem quanto a votar no Lula. Seria o Lula o pivô da desunião da esquerda, a verdadeira, diz ele aqui. Rui, passo para seus comentários, então, da última fala do Nildo, agradecendo muitíssimo mais uma vez aqui a tua participação, e coloca essas duas questões e um breve comentário também sobre a fala do Nildo, né? Por favor. Bom, pode parecer um pouco estranho para algumas pessoas, mas eu ouvi a colocação do companheiro Nildo Orix com bastante satisfação. Eu acho que nas questões fundamentais nós temos muito acordo, e essas questões vão ser decisivas no próximo período. A eleição, de fato, né, não é, digamos assim, a coisa mais decisiva. Tá? Há várias questões que eu poderia comentar aqui, não quero comentar, até porque nós estamos terminando, o companheiro nem vai poder rebater depois, né? Tenho só uma questão que eu queria esclarecer, porque eu acho que é necessário um esclarecimento, que é o seguinte, eu não acho realmente que ninguém precise da chancela do PT para se considerar um combativo, um revolucionário, um lutador ou coisa do gênero, né? Nem o companheiro Nildo Orix, nem nós do PCO, nem ninguém, né? Particularmente da burocracia do PT, que não mostrou nada, né? O que me preocupa, né, são os elementos de base do PT, que são muitos, né, e com os quais nós temos tido uma relação estreita nesse período. Então, não é também um problema de chancela, nós não precisamos da aprovação de ninguém para fazer nada, a gente faz o que a gente acha que é correto fazer, né? Simplesmente que nós consideramos que a opinião desse grande número de pessoas, né, que tudo bem, é verdade, não há uma mobilização de massas, mas há uma certa fermentação, né, no país inteiro em torno dos problemas políticos, né, e boa parte das pessoas que fazem parte desse cenário político são do PT. A esmagadora maioria ou é do PT ou pelo menos vê o Lula como uma esperança de resolução dos problemas, né? A nossa preocupação é exclusivamente com essas pessoas aí, que são muitas, né? Concordo também que o PT e os movimentos sociais ligados ao PT, eles não mobilizam ninguém,
Eles não querem mobilizar. Se tiver a oportunidade de mobilizar, nós chamamos o pessoal aí à rua para lutar contra o Bolsonaro, o pessoal foi à rua, mas com muita má vontade, muito pouco esforço e tudo mais. Mas agora todo mundo vai lá fazer ato no Largo São Francisco junto com a Febraban, junto com a Fiesp, é uma vergonha isso daí. É uma vergonha total. E eu acho que há muita gente descontente com esse tipo de coisa que tem sido feito, né? O pessoal não vai abrir mão de votar no Lula, de fazer campanha pelo Lula, mas eu acho que a insatisfação é generalizada, né? A nossa preocupação é apenas com essas pessoas, que não tem nada a ver com o aparato burocrático de nenhum partido ou organização, né? Porque eu concordo, né? A opinião dessa gente, o pessoal tem que mostrar na prática que eles têm alguma coisa a oferecer para a luta do povo brasileiro, porque senão não vale nada. E o que eles estão fazendo na eleição, na minha opinião, é uma vergonha. Então, eu concordo, né? Um segundo comentário que eu queria fazer é o seguinte: eu acho que a própria natureza muito específica a própria questão muito específica para a qual o debate acabou sendo direcionado mostra que as questões essenciais, essas questões não são essenciais, que elas são muito específicas, dizem respeito a uma ação política conjuntural diante de uma coisa, etc. e tal. E reitero, né, nós não vamos brigar com ninguém porque a posição da pessoa é votar. Lógico, se for votar, não vamos brigar nem com quem vai votar no Bolsonaro, porque não é a nossa política. A nossa política é argumentar e discutir. Mas, logicamente, não vamos apresentar como nenhuma grande divergência o fato de que a pessoa decidiu não votar no PT. Não é obrigação de ninguém votar no PT, né? Eu acho que o importante é que nós, no decorrer do processo político, né, se faça uma unidade entre aqueles setores que querem combater a burguesia, o grande capital, o capital imperialista, né, os latifundiários, os banqueiros, etc. e tal. Isso é mais importante, muito mais importante do que qualquer outra coisa. Aí um companheiro falou que se o Lula não seria causa de desunião. Não, de fato, o Lula não seria causa de desunião, porque essa divergência não é uma divergência fundamental. Ela é uma divergência, digamos assim, episódica. Ela vale, digamos, até o final de outubro, na melhor das hipóteses. Depois a vida continua. A eleição não é o fim da política. Nós não estamos na política para participar de eleições, né? A eleição é uma parte, como outra qualquer, da luta que nós estamos travando aqui. Então, o problema do Lula não acho que seja particularmente um fator de desunião. O que é um fator de desunião são outras coisas, né? Por exemplo, a tendência que a gente nota, né, da coligação, não é só o PT, o PSOL, é o PCdoB, a estreitar os laços com o setor pior que tem, na minha opinião, da política nacional, que são os setores mais diretamente ligados ao capital financeiro e ao imperialismo. Pessoas como Alckmin, esse pessoal do PSB de São Paulo, que, apesar de ter o nome de Partido Socialista, é um partido de direita, essa coisa toda. Esse é o problema-chave. A divergência aí é maior do que a divergência aqui, né? E esse pessoal está apoiando a candidatura do Lula, que é apoiado por um número muito grande de pessoas pelos mais diversos motivos, né? Nem sempre por bons motivos, não. Em muitos casos, por motivos muito ruins. Então, acho que o Lula não é um fator de desunião, né? Os problemas se colocam numa outra esfera. Eu acho que nós vamos ter que... Da eleição vai surgir um cenário político novo, né? Novo num determinado sentido, logicamente, porque as coordenadas principais vão continuar. Nós caminhamos para uma crise social muito aguda, né? A burguesia brasileira vai ter que fazer um malabarismo muito grande aí para poder botar a coisa numa situação aceitável para o conjunto do país, e eu não estou vendo nesse momento que eles tenham realmente condições de resolver essa parada, né? Até pelo cenário internacional, que tende a piorar cada vez mais, né? Então,
Piorar no sentido da economia capitalista, logicamente. O que eu vejo com otimismo é que na Europa já aparecem vários movimentos de luta da classe operária, que é uma coisa que a gente não via há muito tempo. As greves estão se multiplicando lá. E eu acho que isso vai acontecer no Brasil. Já está acontecendo, na verdade, porque há muita luta, muita greve e tal. Uma coisa que até me surpreendeu, num certo sentido, foi o seguinte: nós fizemos aí conferências estaduais para lançar os nossos candidatos, e nós estamos lançando candidatos ao governo do estado de pelo menos 18 estados do país. E o que me surpreendeu, né, porque nós não temos um critério e tal nesse sentido, né, é que a esmagadora maioria dos candidatos são candidatos muito proletários. Né? Nós estamos lançando aí trabalhador rural, gente do movimento por moradia, né? Aqui em São Paulo nós vamos lançar um candidato a governador que é um trabalhador do Correio. Quer dizer, me pareceu assim que a situação está mostrando que a coisa vai por esse lado, né? Porque nós não decidimos isso, não falamos assim, não, vamos lançar o pessoal mais ligado ao movimento popular, nós falamos, vamos lançar os candidatos que a gente considera que são melhores para fazer a propaganda do partido. E nesse negócio saiu esse perfil, né? Que é exatamente o oposto do que nós estamos vendo na campanha do PT. Né? Eu acho que a coisa vai muito por aí e que está se formando essa tendência de luta. Aí o companheiro perguntou que se não houve manifestações sobre o Bolsonaro, né, por que haveria manifestações no próximo governo, do Lula, por exemplo? Porque a situação ela está já, né, gestando esse movimento. Por exemplo, nós não tivemos aqui uma greve, por exemplo, dos caminhoneiros, porque o Bolsonaro decidiu pegar o dinheiro público e cobrir o prejuízo causado pela política de dolarização dos preços da gasolina e do petróleo. Mas isso daí a gente poderia dizer o seguinte, é uma gambiarra política, não é uma solução. Ele fez isso para evitar uma crise durante a eleição, mas ele não vai poder eternamente com dinheiro público bancar o imperialismo, né, os acionistas da Petrobras em Nova York, pagando pagando o pessoal com dinheiro público. Não é possível fazer isso daí. Ele não vai poder dar bolsa taxista, como ele está querendo dar, e um monte de coisa. Ele não vai fazer isso, não há como fazer, ninguém vai fazer. E isso vai explodir numa crise social tremenda, que está incubada. Ela está latente na situação. E ela vai ficar assim até o fim da eleição, mas terminada a eleição, eleito um novo governo, o governo vai provavelmente, né, esse pelo menos é o intuito dos grandes capitalistas e do imperialismo, o governo ele vai fazer exatamente o oposto do que o Bolsonaro está fazendo agora. Ele vai promover um arroxo, né, na distribuição de dinheiro monumental. Ele provavelmente vão provocar um aprofundamento da recessão para conter a inflação. Vai ser uma terapia muito dura. E nas condições que nós estamos vivendo, de grande polarização e tudo mais, o governo que estiver lá não tem uma base, né, sólida para conter esse movimento. Pode ser que ele consiga conter, mas ele vai ter que introduzir um elemento novo que nós não estamos vendo nesse momento. Né? Me parece muito difícil. Até mesmo para o Lula. Né? Não há como conter isso daí. O PT não tem um aparato que permita controlar isso. Se houver um movimento que vem de baixo, esse movimento vai passar por cima do aparato do PT. Que dirá dos outros, né? Por isso também eu acho que a burguesia conta que, na eventualidade de ganhar um candidato da terceira via, esse candidato precisaria do apoio integral da esquerda para poder sobreviver. Sem isso daí seria impossível. Então, quer dizer, o cenário é um cenário de luta, é um cenário de enfrentamento, é um cenário de crise, de acirramento da luta de classes. As contradições entre o Brasil, país oprimido, e o imperialismo vão se agravar muito.
há uma intensa mobilização em torno do problema climático, né? do problema ambiental, que está dirigida aqui a uma política de rapina sobre o Brasil, não há dúvida nenhuma sobre isso. A movimentação é muito intensa. Esse pessoal aí das posições identitárias, né, de suposta defesa do negro, da mulher, etc., esse pessoal está totalmente a serviço dessa política. Eles são financiados aí pelas organizações internacionais. Eu tenho visto uma mobilização grande. O fato, né, de que setores da esquerda, que seriam da esquerda, foram a Washington pedir né, o apoio democrático, né, do imperialismo norte-americano, isso aí é a ponta do iceberg, não é um caso isolado. Isso é toda uma coisa, é toda uma estrutura que tem aí. E essa estrutura não foi colocada aí por acaso, né? Quando você vê o investimento de dinheiro para montar organizações e candidatos e fazer propaganda e tudo mais, a gente sabe que isso daí é um investimento para um golpe duríssimo contra o povo brasileiro. Quer dizer, não tem nada de paz social, de paz e amor no horizonte, né? E inclusive eu acho que essa ideia, eu concordo com o companheiro Nildo Orix, de que essa ideia de que o amor é uma coisa que, se o pessoal levar a sério, que eu acho que a maioria das pessoas que tem alguma relação com a população trabalhadora do Brasil não leva isso aí a sério, se o pessoal levar a sério, é uma rendição total ao inimigo, né? Como é que você vai amar o seu próprio inimigo? As pessoas estão te explorando, as pessoas estão saqueando o país. É uma coisa totalmente idiota, né? Os marxistas sempre falaram em ódio de classe, né? Mas aqui uma parte da esquerda fala que é contra o discurso e a política de ódio, né? Eu não sei se o negócio do fascismo fosse para valer, como é que o pessoal ia combater esse fascismo? Com amor, com flores, com distribuição de orações? O que eles iam fazer? Não faz sentido nenhum. Isso é tudo uma grande bobagem e é uma coisa que desarma todo mundo. Nós temos que nos preparar para a luta, nós temos que nós temos que alimentar na população trabalhadora uma desconfiança de pessoas como essas com que o PT está se aliando. Não devemos falar que eles... Teve gente que falou, não, o Alckmin mudou. Isso aí é uma coisa que é um atestado de indigência política. Como assim o Alckmin mudou? Por que ele mudaria? Ele é um político da burguesia, ele é uma pessoa de direita, né? Ele é um malandro, um vigarista. Ele está aí porque a profissão dele é enganar todo mundo, é fazer todo mundo de trouxa. É isso que ele está fazendo. Mudou nada, não tem esse negócio. Então nós temos que mostrar, não tem que haver a unidade com esses setores, tem que ter uma desconfiança absoluta. Nada de Washington. Os Estados Unidos, nós queremos eles longe do Brasil. Então tudo isso daí eu acho que é o essencial. E nesse sentido eu fico muito satisfeito de ter participado desse debate e vendo as posições do companheiro Nildo Orix. Espero que nós estejamos juntos aí nas lutas decisivas no próximo período. Espero sinceramente isso. E aproveito para agradecer o companheiro Cláudio Passos, o canal Resistentes, pelo convite, né, do debate, que foi um debate bastante frutífero e bastante elevado. Rui Costa Pimenta, professor Nildo Orix, eu é que agradeço mais uma vez a presença dos dois. Algumas questões que eu não consegui trazer, outras tantas foram respondidas por vocês ao longo da exposição de cada um. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. Estamos com quase 1h45 de live. Evidentemente que esse não será o último encontro, nós faremos outros debates com o Nildo Orix e o Rui Costa Pimenta, porque traz sempre uma reflexão muito crítica, muito de fundo, que se faz cada vez mais necessária para a gente entender a realidade política brasileira e encontrar os caminhos de superação dessa crise. Muito obrigado a todos.
Espero ter vocês aqui na nossa programação, sempre às 10 horas da manhã, às 17 horas, uma segunda live. Estamos retomando aqui a nossa programação no canal Resistentes. Eu mesmo estive afastado desde o dia 15 de junho por questões familiares, mas agora retomo com a programação com os nossos colunistas já a partir dessa semana. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos. Até a próxima, sempre à esquerda. Um abraço. Tchau.